Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e hoje a gente vai comentar uns trechos de uma entrevista do Lobão, tá? Ele deu essa entrevista agora semana passada para o Estadão, dizendo que se afastou da política, que não se interessa mais por política, que não suporta os militantes nem de esquerda nem de direita e tudo mais, e também, enfim, declarou que o que ele fala é uma nulidade, que não, enfim, né? Vamos comentar um pouquinho aqui a fala dele. E também alguns trechos de uma entrevista que ele deu para o Roda Viva em 2020, ainda no meio ali do governo Bolsonaro. Vale a pena, inclusive, comparar algumas ponderações dele aí com essa fala, com esse abandono da política, e ao mesmo tempo também comentar algumas questões que ele ponderou lá naquela época e que, enfim, que vale a pena a gente refletir, tá? Então, antes eu deixo para vocês aqui mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas, está aqui do outro lado de cá. Quem quiser entrar em contato aí, o zap está na descrição do vídeo, é só falar, tá, que a gente conversa aqui a despeito desse absurdo que eu sigo vivendo aqui, tá? Mas enfim, então vamos lá, pessoal, eu vou fazer o que eu costumo fazer aqui, eu leio sempre o trecho aqui da notícia, tá? E aí depois eu passo para as reflexões e também reflexões ligadas a essa entrevista dele do Roda Viva, tá? Que aí eu vou descrevendo aqui algumas falas dele, fazendo comentários, ponderando aqui, inclusive contando perspectivas minhas também, que eu acho legal fazer esse diálogo aqui, tá? Enfim, tá, então é matéria do Brasil 247, a entrevista inteira, né, do Estadão eu não li porque, né, tem que ser assinante lá e tal, mas tem alguns trechos que foram copiados aqui pelo Brasil 247, outros veículos também, então vou comentar esses trechos e aí depois passar para os outros comentários da entrevista mais antiga, tá? Então ele diz o seguinte aqui, a notícia diz, né, Lobão diz que se afastou da política por se considerar uma nulidade. E aí, abre aspas, ele, né, citando aqui o Lobão, eu detesto política, detesto militante, seja da direita, seja da esquerda. Poxa, estou com 66 anos, não vou ficar aqui gastando minha vida com inutilidades, disse o músico, né, o Lobão. E aí já vale até uma ponderação aqui pessoal, né? Eu cresci na década de 80, cresci escutando o rock, né, Brasil, né, dos anos 80, então Lobão, Essa Noite Não, enfim, né, uma série de músicas bacanas, gostava muito do Lobão e gosto até hoje das músicas dele, acho um letrista diferenciado. E, enfim, Legião Urbana, o próprio Traje a Rigor, né, que o Roger virou quase um analfabeto político. Mas, enfim, bom, né, as músicas do Traje eu achava bem interessante e, de certa forma, até surpreendente ele ter virado esse bolsonarista e convicto, que é uma coisa bizarra. O mesmo se pode falar do Lobão, né, que acabou defendendo o Bolsonaro, e eu vou tentar refletir aqui a minha perspectiva sobre o porquê que ele acabou defendendo o Bolsonaro. Eu tenho uma tese aqui sobre isso, tá? Enfim, e aí Legião Urbana, Titãs e Paralamas de Sucesso, quer dizer, muita gente boa, Engenheiros do Havaí, que eu também sempre gostei muito. E bom, enfim, até o rock dos anos 80 é inesquecível e vai ficar para sempre, tá? E aí, escutar aqui a entrevista do Lobão, que eu escutei ontem, né, para poder fazer esse vídeo aqui, é interessante como a gente concorda em algumas coisas, discorda de outras, né, de certas figuras. Tem aquelas figuras que você discorda de praticamente tudo, né, o caso do Bolsonaro, o caso do Paulo Guedes e de outras figuras aí. Agora, tem umas figuras interessantes, né, que estão ali numa espécie de entremeio nessa conexão que a gente faz, né, com a pessoa, e você concorda com algumas coisas, discorda de outras. Isso é legal de ponderar. Então ele fala, eu detesto política, detesto militantes, seja da direita, da esquerda e tal. E eu já pondero o seguinte aqui. Na verdade, a gente não tem como escapar da política, né? O que não significa que a gente tenha que ser um militante estrito sensu, né? O que também não significa que a gente não tenha que militar por nada. Também tem isso, né? Porque existe essa coisa de separar a arte da política, porque senão a arte fica uma coisa muito, enfim, né? Fica uma espécie de de ficar levantando bandeira e etc e tal, isso acaba atrapalhando o artista. E aí, inclusive, quando eu estava escutando a entrevista do Lobão ontem, eu realmente pensei um pouco sobre isso, que é uma questão desde sempre, né? Porque o meu barato é a literatura, são os textos, a poesia, os ensaios, o romance, conto e tal. E as próprias resenhas que eu já fiz aqui bastante também, e aí eu fiquei pensando realmente, né, que existe uma certa fatia considerável até da produção da gente que faz ou tenta fazer arte, que está para além da discussão política estrito sensu, né?
Isso é um fato, né? Quando você pensa nos personagens, quando você pensa no enredo, no roteiro, tanto da música quanto dos contos, e enfim, sei lá, de uma peça de teatro ou qualquer outra arte, né? Você muitas vezes está ali desvinculado dessas discussões macropolíticas, né? O que também não significa que essas obras literárias não falem algo de uma micropolítica que muitas vezes fica até difícil de desenhar. Você tem que pensar, porque tem certas obras que são muito radicais e às vezes não dá nem para poder, de primeira, né, numa primeira leitura, você conectar com alguma questão política do cotidiano, né? Para além disso, né, enfim, eu acho que todo artista que busca um trabalho digno, ali, um trabalho de rigor, né, que é até uma palavra que o Lobão usou também, está buscando ou melhor, né, todo artista que está buscando um trabalho com rigor, um trabalho com profundidade, ele acaba esbarrando em certos dilemas que são inescapáveis, né? Eu já na produção de certos poemas, já me deu vontade de fazer no meio uma quebra no poema para dizer, ó, a poesia não mata a fome de ninguém, né? E aí, por outro lado, às vezes você sente vontade de dizer, olha, a fome não é a única coisa que existe, né? Existe um certo lirismo que você tem que buscar, independente das mazelas da vida, independente dos problemas, até políticos, estrito senso e tudo mais. Então, quer dizer, isso é um pêndulo muito, enfim, é um dilema constante na obra de quem, enfim, na vida, né, de quem está querendo ali fazer arte e tudo mais. Por outro lado, eu também tenho uma relação de rigor com as coisas que eu acho que é importante estudar as coisas o mais profundamente possível para poder ter o que dizer e para poder fazer as comparações necessárias, né? Por isso que eu estudo muito os números. Então, quer dizer, né, quais são ali as diferenças do Estado não sei aonde para o Estado aqui, e comparar os argumentos da direita com os argumentos da esquerda. Quer dizer, né, a esquerda defende o Estado, a direita bate no Estado, e aí você vai comparar com o resto do mundo e você vai tendo ali mais subsídios para poder pensar essas questões para além de uma mera adjetivação superficial, tá? Então é importante ponderar isso. Por isso, inclusive, que eu fiz um artigo certa vez aqui, defendendo inclusive uma leitura que articulasse uma figura como Caetano Veloso com uma figura como Ciro Gomes, porque se você faz a leitura só do Ciro, você não pega algumas questões culturais importantes que o Caetano aborda, e vice-versa, né? Se você fica só no Caetano, não pega ali aquela reflexão rigorosa e profunda dos números, você também você perde, né? Então é legal você pegar isso tudo aí para poder desenhar melhor a questão, tá? Então isso aqui é um comentário, é um primeiro comentário. E aí ele fala também que ele está com 66 anos, não vai ficar gastando a vida dele com inutilidades. Assim, a opinião pessoal do Lobão, respeito, e agora, eu acho que a política está longe de ser uma inutilidade, né? Muito pelo contrário. Inclusive a entrevista dele de 2020 mostra que ele estava numa pegada um pouco diferente em relação a isso, entendendo o drama que a gente estava vivendo ali do Bolsonaro, etc e tal, que continua até hoje, né? O Bolsonaro, propriamente dito, está inelegível, né? Mas o bolsonarismo continua, né, ativo, e ao mesmo tempo, como eu tenho dito aqui nos últimos vídeos, ele é uma janela de reflexão muito bacana para o Brasil. O Bolsonaro é uma obra de arte, eu tenho dito isso aqui, involuntária, evidentemente, porque é um estúpido, mas é uma obra de arte do ponto de vista do panorama do Brasil, tá? Eu acho isso. E aí é interessante pensar vários aspectos disso aí. Enfim, e aí a notícia, tá? Diz o seguinte: o cantor e compositor Lobão disse que se afastou da política por se considerar uma nulidade, que sua posição nesse sentido não vai alterar 1 milímetro da realidade. Então ele diz, né, abre aspas: eu me afastei absolutamente de política porque eu tive um insight epifânico em relação a que eu sou uma nulidade. Minha opinião não vai alterar 1 milímetro da realidade. Eu detesto política, detesto militantes, seja da direita, seja da esquerda, e aí ele fala que está com 66 anos e que não vai ficar gastando a vida com inutilidades, coisas que não têm saída. Né? Não sei se trata exatamente de buscar saídas, mas se trata de buscar caminhos alternativos, né? E essa coisa de que a opinião não vai alterar 1 milímetro da realidade, eu não concordo com isso. Acho que você expor a sua opinião altera. Se você alterar a opinião de uma pessoa, você já está alterando a realidade.
né? E também você não tem que buscar, e o próprio discurso Lobão, existem sutis contradições ali que não são contradições de estupidez, muito pelo contrário, né? São contradições ali de posicionamentos que todo mundo tem na vida, mas que é isso, né? Quer dizer, você busca uma atitude radical em certa medida, e na outra você acha que não está alterando a realidade em nada e tal. Quer dizer, a radicalidade ela é uma busca por alteração, mesmo que não dê em nada, né? Então eu acho que, e para além disso, eu acho que o próprio fato de você conversar com alguém, você já está alterando a realidade, independente se a pessoa vai concordar com você ou não e tudo mais, porque não se trata exatamente disso, né? E aí, o resto aqui eu já comentei, e aí tem um segundo trecho aqui, que tem mais 2 trechos aqui para a gente finalizar e eu passar para outra entrevista. Ele diz então, né? Abre aspas, quero desenvolver minhas potencialidades, que eu acho que é a missão de qualquer ser humano. Se todo mundo pensasse que antes de qualquer coisa você tem que melhorar a si mesmo, não teríamos um monte de cretinos, idiotas querendo modificar a vida dos outros, policiando e cancelando, né? Em relação a essa questão de desenvolver as potencialidades, isso aí eu falo por mim, né? Vou falar por mim. Eu acho que você pode equacionar 2 coisas ao mesmo tempo. Por que você tem que abandonar o olhar sobre a política e focar estritamente na sua carreira artística ou, enfim, coisa do tipo, né? Você pode fazer as 2 coisas, por que não? Né? Você pode produzir as suas músicas e ao mesmo tempo opinar sobre política, nada impede que você faça isso. Aliás, eu acho que inclusive isso é o ideal, porque a política ela é parte importantíssima da nossa vida e da vida enfim, das pessoas que convivem com a gente e tudo mais. E, enfim, se a gente pensar estritamente só no interesse pessoal, se fosse o caso, né, já é uma coisa que altera o teu cotidiano em quase tudo, porque o preço da comida, por exemplo, ele muda conforme muda o governo. Não é à toa que o governo Bolsonaro gerou aumentos de... o óleo de soja estava R$12 no Bolsonaro, hoje em dia está 4. Isso é uma alteração evidente da realidade, que interfere na vida de todo mundo, em maior ou menor medida, e que tem muito a ver com a política, porque são as escolhas políticas que alteram esses preços junto com o mercado, mas a política é fundamental, né? Então ficar meio que alienado disso é ignorar uma coisa que está no seu cotidiano, todo dia. Ninguém vive sem comida, né? Isso é um ponto fundamental, tá? Enfim, quando a gente entende isso, a gente percebe que não dá para fugir da política. Não tem como, né? Você não precisa ser, obviamente, e eu acho que eu tento adotar isso para minha vida, você não tem que ser um militante estrito sensu, né? Ou seja, aquele cara que é petista fanático ou que é Bolsonaro fanático, e aí, por exemplo, né, você é petista fanático, você não vai estudar o rock dos Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos é imperialismo que quer destruir aqui a América Latina, e de fato querem mesmo, mas isso não impede de você enxergar certas coisas interessantes que os Estados Unidos têm. O próprio Caetano Veloso fez uma crítica lá, né, aquela galera de esquerda que foi vaiar ele naquele show, que é uma coisa que representa esse problema da esquerda. E existem outros problemas na esquerda, já fiz vídeo aqui falando sobre um certo moralismo da esquerda, que é aquele de... Uma vez eu citei aqui um cara que... um sujeito que foi fazer um comentário numa rede social dizendo, porque esse sujeito aí, esse direitista, é o típico cara que fica defendendo a família brasileira, mas vai para Suruba, como se para Suruba fosse um problema, né? Quer dizer, tá fazendo exatamente isso aqui, tá policiando a vida dos outros, né, a partir de uma perspectiva de esquerda. Então esse tipo de coisa me incomoda, né? Tanto na esquerda quanto na direita, certo? Então, quer dizer, agora, no final ele pondera que, ele fala que, né, que são cretinos, idiotas que querem modificar a vida dos outros, policiando e cancelando. Policiar, geralmente, é coisa de idiota realmente. Ficar policiando a vida dos outros, se metendo na vida dos outros, perturbando ali, querendo vomitar regrinha na vida privada, na vida pessoal dos outros. Agora, o cancelamento, ele já é uma questão mais complexa, né? Por quê? Porque isso envolve... escolhas. O próprio Lobão, ele fez comentários na entrevista lá criticando a música sertaneja e tal, que não deixa de ser um certo cancelamento pessoal, digamos, né? Que é uma coisa que todo mundo faz, não é só o Lobão, eu também faço, todo mundo faz. Então, isso aí que se chama de cancelamento, muitas vezes é aquilo que a gente sempre fez, por exemplo, de trocar o canal. Você não está gostando do programa, você troca o canal e vai para outro. Você está cancelando ali no sentido de fazer uma escolha diferente daquela que você estava fazendo antes. Né? Então é meio inevitável isso, eu acho.
Então, enfim, né? Mas o cancelamento que é feito a partir de difamação, e, enfim, a partir de, né, de ofensas completamente desconectadas de qualquer sentido, isso aí já é um problema que vira até uma questão jurídica, né? Mas o cancelamento propriamente dito, de você, tipo, você está curtindo uma página do Instagram ou do Facebook, um cara publicou uma bosta ali que você não gosta, você vai e troca de, né, e descurte a página. É isso aí, cancela mesmo, porque, né, por que você tem que gostar de tudo? Né? Não faz sentido isso. E aí, pessoal, para finalizar, né, a reportagem comenta uma outra coisa ali que também, que ele diz o seguinte: a expectativa é a mãe da decepção, então eu não tenho expectativa simplesmente para não decepcionar. Se o Brasil é esse atoleiro, que seja, sabe? Eu quero, antes de mais nada, viver a minha aventura. O que eu posso fazer e posso modificar, geralmente são coisas internas, ou seja, me tornar uma pessoa melhor. Agora, essa coisa de ficar reclamando do mundo, isso evaporou de mim, nem me irrito mais. E aí, enfim, como eu falei né, no início do vídeo, isso aqui é uma opinião do Lobão, isso aqui é uma entrevista pública, que, enfim, né, isso gera comentários e a gente se coloca também em relação a isso. Eu acho que você entender o processo político, porque é isso que ele está comentando aqui, né? Você entender o processo político meramente como um processo de expectativa, isso já é uma posição problemática, para dizer o mínimo. Porque você chega num ponto de perceber as diferenças quando você substitui a expectativa por um estudo. Não precisa ser um estudo de fazer uma faculdade de ciência política, etc. e tal. Basta você começar a estudar as diferenças de projeto, as diferenças de resultado, as diferenças de, enfim, né, de história do Brasil. Né? Tudo isso é muito importante. E aí, enfim, ele fala que o Brasil é esse atoleiro, que seja... assim, todos nós vamos morrer um dia, né? Isso aí, e aí nesse momento ali acabou a nossa aventura. Mas enquanto ela não acaba, a gente vai tentando aí influenciar, tentando opinar, porque às vezes você faz um vídeo no YouTube, eu já fiz vídeo aqui que teve 10 visualizações, já fiz vídeo que deu 3.500. Vai saber se amanhã eu não faço um aí que dá, sei lá, 100 mil, 200 mil, e isso pode influenciar algumas pessoas a entenderem ali certas questões, ou discordarem de mim, isso aí faz parte também, né? Não, sabe? Então, o Brasil é um atoleiro? O Brasil é um país que tem uma história que ainda é muito curta, uma história difícil, uma história problemática. A gente tem, né, a Europa, por exemplo, tem histórias de 1.000, 2.000 anos, aí até mais, e a gente tem uma república que não tem 150 anos, né? Se a gente for considerar então os golpes, não tem talvez aí nem 40, né? Então, quer dizer, é um processo, e a gente está no meio desse processo. Então, enfim, né? Eu acho inclusive que uma figura como o Lobão, que ele, segundo ele mesmo, é um cara que está o tempo todo flutuando e tudo mais, essa coisa meio, sei lá, tautológica, meio finalista ali de, pô, né, agora eu não quero mais saber disso, acabou. De repente, daqui a 2, 3 anos ele muda de ideia, de repente amanhã muda de ideia, vai saber, né? Eu repito, no meu ponto de vista, eu acho que a gente pode equacionar essas coisas e você produzir as suas coisas pessoais e ao mesmo tempo participar da política, se não nos partidos, enfim, né, nessa coisa mais direta ali, na discussão, no debate. Quando a gente para conversar com um amigo, para trocar uma ideia, a gente coloca a nossa opinião, pondera ali um detalhe ou outro, a gente está fazendo política. Mesmo que a gente não mude de opinião, porque às vezes nem se trata exatamente disso. Se trata de você se colocar, de você dizer o que você pensa, de você dizer o que você acredita ali, quais são as diferenças que você vê e tudo mais, né? Então, a manifestação política ela não é necessariamente para mudar o outro. Isso pode acontecer por uma via ali totalmente ao acaso, que já aconteceu comigo mesmo. Eu já tive opiniões que hoje eu leio coisas que eu escrevi com 25 anos que hoje eu jamais escreveria. Então, assim, isso acontece com todo mundo, né? E não é diferente com o Lobão, comigo e tal. E aí, enfim, ele finaliza, né, dizendo que só pode modificar coisas internas, se tornar uma pessoa melhor, e agora essa coisa de ficar reclamando do mundo se evaporou de mim, nem me irrito mais. Agora, também tem isso, né? A política, ela não é só um exercício de reclamar do mundo, ela é um exercício também de você debater ideias,
civilizadamente, com respeito ao outro, com respeito ao espaço do outro e com respeito aos limites do outro. Tudo isso aí dá para fazer. Eu sempre digo aqui, né, eu tenho aí amigos que eu não vejo há um tempão por culpa dessa situação absurda que eu estou vivendo, mas eu tenho amigos que são bolsonaristas e não tenho nada contra eles como pessoas, nada contra, são pessoas que eu adoro, e tem uma discordância política que é perfeitamente, contornável pela convivência cotidiana, nada impede. Eu conheço muita gente de esquerda que sente uma dificuldade muito grande de entender que tem gente que apoia o Bolsonaro e não é fascista, não é um completo retardado como ele, não um sujeito violento como ele, e enfim, um defensor de ditadura militar no sentido mesmo da violência, porque isso ele já disse aí, ó, tinha que matar uns 30 mil. Tem muita gente que apoia o Bolsonaro e apoia até hoje por uma questão do meu ponto de vista, de ingenuidade de leitura, né? Mas isso é o meu ponto de vista, eu não posso, por exemplo, jogar fora uma amizade por conta disso, longe disso. Não é isso que destrói uma amizade. O que destrói amizades são interferências na vida privada, que é isso que muita gente tem dificuldade de aprender, né? E as amizades se constroem com respeito ao espaço privado alheio. É isso que constrói uma amizade. O resto é contornável, perfeitamente contornável, tá? E aí, pessoal, então finalizei aqui, né, a leitura dos trechos da entrevista do Lobão. Se não der tempo de falar tudo aqui, eu vou fazer um segundo vídeo também sobre isso, porque tem muita coisa legal para falar, tá, da outra entrevista dele. Mas vamos lá, vamos fazer aqui alguns comentários a respeito da outra entrevista, até para comparar com essa fala dele de hoje, tá? E chamar atenção para outras coisas aqui. Então ele fala, né, que sempre foi um cara muito livre e que conviveu com a repressão, porque, enfim, o rock no Brasil sempre foi visto como algo, no mundo inteiro, né, mas no Brasil talvez até mais do que no resto do mundo, porque o Brasil é um país que tem muitos conservadores, tem uma galera muito católica e que tem uma dificuldade, sempre teve de aceitar, né, a postura do rock e tudo mais. Então, quer dizer, outros fenômenos musicais ficam mais mais evidentes aqui, né? E até porque também não é um ritmo que nasceu no Brasil, nasceu nos Estados Unidos e tal, e teve um crescimento também na Inglaterra e tudo mais, mas enfim, então a gente tem esse problema com o rock, e o rock tem uma postura também de rebeldia que incomoda os conservadores, e os conservadores de todos os tipos, tanto os conservadores retrógrados, quanto os conservadores disfarçados, né? Porque também tem essa galera aí, tá? Enfim, aí o Lobão falou também que vendeu mais livros do que discos, né? O que é uma coisa interessante, é difícil aí, né? Porque é um cara da música que escreve, vende mais livro do que disco, né? E comentou, elogiou a lei Aldir Blanc, né? Que é uma lei que está tentando aí defender algumas coisas da arte, da cultura no Brasil, que também é uma questão muito difícil. E ele citou lá na época, nessa entrevista de 2020, o seguinte: é notória a intenção desse governo de destruir a classe artística no Brasil, né? E é verdade, Bolsonaro perseguiu os artistas, enfim, e acabou com o Ministério da Cultura, quer dizer, e tem uma postura de conservador violento, que é aquele cara que não gosta de artista, não gosta de arte, e enfim, e ao mesmo tempo é um estúpido, quer dizer, isso também contribui pra caramba para entender essa conexão pobre do Bolsonaro com qualquer coisa ligada à arte, qualquer coisa ligada à filosofia, ligada à universidade, ligada à escola, à educação no Brasil, tudo. Isso tudo que eu estou citando aqui é um combo quase que de uma linguagem alienígena para o Bolsonaro, tá? E aí ele fez o que um retardado desse faz, que é ficar vomitando besteira sobre a arte durante esse tempo todo que ele governou, e está fazendo isso até hoje. E aí o Lobão falou que o seguinte, que eu fiz críticas ao Lula, porque o Lula tirou foto com o Gaddafi, com o Morales, com o Saddam Hussein, etc., e criticou a política externa do Lula e a roubalheira, que era uma bandeira do PT. Nesse ponto aqui, eu acho que tem duas ponderações. Primeiro, eu acho estranho misturar o Saddam Hussein com o Evo Morales, né? O que ele teria para dizer do Evo Morales? Eu não sei, sabe? O Evo Morales é um cara que está fazendo um processo de evolução lá na própria economia da Bolívia, gigantesca. É um cara que, inclusive, ele articulou na lógica oficial da Bolívia a estruturação ali do país como um país de multilínguas, né? Então colocou o Quichua, o Aymara, são línguas ali indígenas,
porque é um país de maioria indígena, então quer dizer, e a Bolívia, pelo que consta, uma matéria da BBC, inclusive, que eu li recentemente, é o país que mais cresceu aqui na América do Sul na última década, nas últimas 2 décadas aí. Então não sei que tipo de comparação que dá para fazer entre o Evo Morales e o Saddam Hussein, né? E, enfim, é uma questão aí que o Lobão talvez pondere um dia aí, enfim, né? E aí critica a política externa do Lula. Eu acho que a política externa do Lula é louvável, com algumas, talvez aí algumas exceções, né? Com algumas críticas pontuais que a gente possa fazer, mas assim, não dá nem para comparar com a postura do Bolsonaro, que não só transformou o Brasil num pária, segundo ele mesmo quis fazer isso, como foi babar o ovo do Trump de maneira descarada, assim, tipo, de salivar no saco do Trump e I love you, entendeu? E quer dizer, é o complexo de poodle, né, que eu tenho refletido aqui com vocês. E aí ele finaliza aqui esse trecho dizendo da roubalheira que virou uma bandeira do PT. Aqui, em 2020, já dava para saber que isso era uma falácia, né? E eu já fiz vídeos aqui questionando isso de maneira mais ampla, quer dizer, o tema da corrupção, ele é um tema que é um problema, né? Porque ele acaba embaçando a leitura do país, fica parecendo que o governo é corrupto e não as pessoas, né? Então tem pessoas corruptas dentro ali dos governos, em todo o governo. Agora, existe uma diferença muito fácil de perceber, basta estudar um pouquinho os números, de projeto. O projeto da direita brasileira é a corrupção do Estado. Agora, como é uma corrupção que é uma corrupção que ela é ao mesmo tempo ideológica e ao mesmo tempo alicerçada pela maioria do Congresso, pela maioria do Senado, isso fica praticamente subsumido da discussão, ou seja, para baixo do tapete. Ninguém discute isso num sentido mais amplo, quer dizer, quando a gente avalia, por exemplo, essa ideia de Estado mínimo, essa ideia de que o dinheiro do Estado deve ir apenas para poder alimentar essa galera de bolsa de valores, de mercado financeiro, etc. e tal, a grande corrupção está aí. Não está nos 6 bilhões da Petrobras, daquele momento ali. Isso é fichinha, perto da verdadeira corrupção que existe no Brasil, que é a corrupção do mercado financeiro, corrupção dos juros da dívida, corrupção de um sujeito do neoliberal mandando no Banco Central, enquanto o governo é de esquerda, desenvolvimentista, e o cara fica ali manejando juros e alterando, né, o valor da dívida pública. Quer dizer, tudo isso aí acaba sendo uma corrupção que ninguém discute. A Maria Lúcia Fatorelli, por exemplo, é uma pessoa que eu tenho citado aqui muito, que fala bastante sobre isso. Então esse tema da roubalheira do PT isso é uma mitologia que se criou e que fica se sustentando em certo imaginário que não entendeu muito bem ainda qual é a questão, né? Enfim, tudo isso aí que já vazou do juiz Moro, a anulação do processo, o fato de que ele articulou decisões com o procurador no WhatsApp, no Telegram, enfim, né? E uma quantidade gigantesca das conexões dele com os Estados Unidos, o prejuízo gigantesco que ele gerou para a economia brasileira, na casa dos 300 bilhões de reais, né? Enfim, então tudo isso aí tem que ser pensado para além dessa questão da corrupção do PT como uma espécie de... É um rótulo que se criou aí que as pessoas não conseguem perceber as nuances disso, tá? Então, pessoal, tem mais coisa aqui para comentar, obviamente, né? Eu vou deixar para fazer isso no próximo vídeo, o vídeo de amanhã, tá? E outras coisas que ele fala mais aqui, ele fala da questão da conexão dele com o Caetano, o Gil e o Chico, fala da questão do golpe de 64 e uma série de outras coisas aqui bacanas que ele reflete, e eu vou deixar para refletir esses outros detalhes aqui então no vídeo de amanhã para continuar essa reflexão sobre alguns apontamentos aqui das 2 entrevistas do Lobão, beleza? Então é isso, a gente se fala no vídeo de amanhã aí, grande abraço, tamo junto, fui.